bem-vindos ao primeiro episódio do podcast State of the Art, um programa especializado no nosso curso, o curso de dermatologia, mas completamente diferente de tudo o que você já viu. E eu trouxe aqui para o nosso bate-papo a idealizadora desse curso, desse projeto, dessa inovação, doutora Ana Carolina. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui. Eu que estou lisonjeada de ter você fazendo parte desse projeto que foi idealizado com tanto carinho, com tanta ciência, com tanto investimento na ciência e nas técnicas brasileiras. Verdade, verdade. Então, eu acho que para quem está seguindo a gente agora, para quem não conhece um pouco da doutora Ana Carolina, acho legal a gente trazer um pouco da sua carreira, trazer um pouco do seu início, do porquê que você escolheu a medicina, porquê que você escolheu a dermatologia. Vamos lá atrás? Vamos, a Então história é vamos. longa, Ah, eu tenho todo o tempo do mundo. vou tentar ser concisa. Bom, eu venho de uma família de médicos, o meu pai é realmente uma figura icônica na medicina no Centro-Oeste, no Brasil como um todo. Ele foi um desbravador na ginecologia, levou do Rio de Janeiro para Goiânia uma série de inovações, como o próprio ultrassom para diagnóstico fetal, ele levou diversas outras tecnologias cirúrgicas, na oncologia ginecológica. Ele foi pioneiro também ah, na terminologia, né, nos conceitos de ginecoendocrinologia. Que Foi um máximo. grande professor catedrático da UFG, praticamente 30 anos, Ah, e uma pessoa de carreira, de trajetória muito inovadora e inspiradora para aham. as filhas, para a família toda e para todos ao seu redor. Então, os meus desenhos, por exemplo, na infância, eram sempre assim, de uma mulher gestante ou dentro do universo de um hospital, das enfermeiras, o acolhimento Você conviveu pós-parto, muito no hospital com ele? muito no hospital e na UFG, onde ele lecionava. Ah, Então, os meus desenhos da infância, a maioria retratam esse universo. Então, foi uma coisa natural, né? A escolha da medicina era uma coisa que não tinha presente. como não ser, né? Isso, presente desde a minha infância. E teve também essa questão artística, que foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida também. Aham. E eu, assim, deixei um pouco de lado na época do vestibular, mergulhei com tudo nos estudos para passar na faculdade, fiz a minha formação no Rio, fiz também Santa Casa de Misericórdia. Foi ali que eu me apaixonei, né, nos estudos da dermatologia, tive excelentes Não quis ir professores. para ginecologia? Em que momento Não, você percebeu que não, eu quero dermato? eu ainda estava confusa, eu fazia vários estágios, eu já fazia estágio na enfermaria do professor Azulay, e tinha um grande amigo, que é o Ciro, ele também é bastante conhecido no nosso meio, e ele ficava em cima de mim, ele falava: "Você tem que seguir na dermatologia", a gente fazia estágio juntos. Ele falou: "É a sua cara, tem tudo a ver com você". E o meu pai também falava isso, ele falava: "A estética, você é estética, você é uma pessoa que busca isso, que valoriza isso". E, enfim, eu fui atentando, fui prestando atenção, eu só tirava 9 e 10 em dermatologia, eu vi que realmente eu tinha uma vocação. E eu fui descobrindo também nas 2 oportunidades de estágio que eu tive. Então, eu trabalhei em 2 polos totalmente opostos. Um foi, justamente, o ambulatório de Manguinhos, da Fiocruz. Hã. Ali a gente atendia uma população totalmente carente. Meu professor era o professor Ziadir Coutinho. E, por outro lado, atendia na Santa Casa, onde ali já se vislumbravam diversos tratamentos estéticos nos pacientes, que eram de renda moderada ou baixa, mas ali começou aquela ebulição do que seria hoje, né, essa enfermaria de dermatologia na Santa Casa. Hoje ela é referência em cosmetria e tal, mas naquela época estava começando essa parte estética. E tinha muita rixa, tinham muitos professores que diziam que estética não era medicina, não era dermatologia. Então a gente vivia aquele momento assim de ebulição da estética, mas ao mesmo tempo tendo que confrontar esses grandes mestres que eram contra esse movimento. Aham.
E aí, então, fazendo a minha formação em dermatologia, depois em estética médica e todas as outras pós-graduações que eu fiz, em seguida mestrado, fellowship nos Estados Unidos e doutorado, quer dizer, o caminho ele foi me levando. Pra dermatologia completamente. Exatamente. E eu sou muito grata pela minha trajetória, houve muitos obstáculos, desafios diversos até hoje, claro, mas o começo da minha formação, foi marcado por alguns desafios que me impulsionaram também a lecionar. É. Então, eu também segui esse legado do meu pai, de ser Aham. comunicadora e tudo mais, e busquei lecionar. Então, eu tive uma trajetória que inclui, por exemplo, 8 anos dedicados à PUC, onde eu fui professora de dermatologia, fui preceptora e depois e também fui professora de pós-graduações em São Paulo, Rio, BH, por diversos Caramba! anos. E você é tão nova, doutora. Que tempo Sim, você arrumou para tudo isso, ainda para casar, ter filha, tanta é coisa. propósito, É, né? Quando a né? gente tem propósito, a gente estabelece metas, horários e Aham, a gente cria uma cadeia de prioridades aham. e vai construindo o nosso dia a dia em torno daquilo, Eu mas é imagino. claro que família é o nosso elo, é o nosso eixo principal e E você falou das suas irmãs. Elas também se formaram em medicina ou foi só você que seguiu a carreira? só eu e a Milena, mais Ah, nova, a Milena é referência em reprodução humana, que também no Centro-Oeste. máximo. Ela seguiu a carreira do meu pai, que é a ginecologia, e depois se aprofundou em reprodução humana. Que está super em alta, né, com as mulheres cada vez mais tendo filhos mais tarde, né? A Exato, reprodução assistida hoje virou um ápice, assim, também na vida do ginecologista, né? Que se especializa em reprodução humana. E é muito bacana, né? Porque às vezes a mulher, de fato, passou dos 40, às vezes ela não consegue mais ter filho naturalmente. A reprodução, a FIV, ela ajuda muito a mulher a realizar esse sonho de ser mãe, né? exatamente, é muito lindo. A Muito, medicina é contagiante, é eu maravilhosa. O imagino. que nós temos hoje de descobertas, o que a ciência nos permite alcançar hoje de É, resultados é. e também de prevenção e tratamento É é demais, né? incrível. Agora, falando na dermatologia, nós somos de uma geração aonde a dermatologia ela era conhecida como a medicina da pele, né? O maior órgão do corpo humano. Só que a gente ia ao dermatologista quando a gente notava uma manchinha diferente, uma pinta diferente, não tinha o que tem hoje, né? Esse boom que a dermatologia deu nos últimos 10 anos, de que a gente vai muito mais ao dermatologista hoje do que antigamente. Eu não me lembro de ter ido tanto ao dermatologista, porque eu fui a primeira vez, eu lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos, porque eu queria começar a passar cremes no rosto. E o dermatologista era o responsável por cuidar desse skincare, mas era muito mais a doença e aquela coisa, um monte de creme, um monte de coisa. E a dermatologia mudou muito. Como é que você vê hoje, né, com essa quantidade de procedimentos e tecnologias de quando você se formou? Bom, a dermatologia, ela é uma das especialidades mais estudadas. Uhum, Então, há um investimento muito grande da indústria no sentido de pesquisa científica. Então, a gente percebe uma evolução enorme e constante. Essa evolução, ela é permanente na uhum, dermatologia. Hoje, a dermatologia, ela vai de encontro a outras especialidades. A uhum. gente percebe uma integração, né, de conceitos endocrinológicos, de conceitos de medicina do estilo de vida. A gente percebe muito forte a influência da medicina regenerativa. É uma área. Até a ginecologia, né? Exato. Então, hoje o dermatologista ele tem condições de entregar para o paciente tratamentos muito mais completos,
porque ele é chamado a fazer uma análise holística, uma análise integrativa da saúde do paciente. O próprio paciente busca isso. Uhum. E também, quando o paciente vai fazer um acompanhamento, né, no sentido de gerenciar o seu envelhecimento, ele precisa, obviamente, de uma série de exames. No caso da mulher, é preciso pré-diagnosticar uma perimenopausa, se nós queremos trazer diferenciais para o tratamento dela, ou se nós queremos evitar que ela perca aquela janela, né, Uhum. digamos assim, de reequilíbrio dos hormônios dela, para que ela não tenha tanta atrofia, para que ela não desenvolva osteoporose, é o Uhum. que a gente chama de perimenopausa. Então, essa janela de 5 a 10 anos é muito importante que a gente atue nela, porque uma vez que a mulher entra na menopausa, o envelhecimento dela acelera brutalmente em relação ao do homem, e Uhum. ela corre esse risco de desenvolver osteoporose. Uma vez atingindo a osteoporose, a gente percebe um franco, processo de atrofia óssea. Uhum. Essa atrofia óssea vai o quê? Comprometer também o envelhecimento. Com Então, certeza. a evolução para um aspecto cadavérico, por exemplo, em mulheres mais magras, mulheres em dietas, assim, dietas intensivas ou uso de As Ozempic. canetinhas, né? Exato. Esse tipo de situação, somada a uma menopausa, por exemplo, pode ser catastrófica para a mulher, Uhum. sabe? Não só em sintomas, né, que a gente percebe na menopausa, mas também em aspectos do envelhecimento bastante acelerados, com bastante perda óssea, com perda do contorno facial. Uhum. E esse aspecto cadavérico pode vir a acontecer. Mas o bom é que tem tratamento, É, temos recursos, exatamente. temos tecnologias para isso. Mas por que eu falei dessa integração e essa necessidade desse olhar integrado? Porque o médico dermatologista que atenta para tudo isso, ele vai oferecer um tratamento mais completo, ele vai oferecer mais resultados nos procedimentos estéticos, porque é claro que se aquela paciente do sexo feminino não entrou em menopausa, né? Você pode prevenir, ou entrou, mas está sendo tratada com hormônios e não tem inflamação, ou tem uma inflamação mais ou menos controlada, com certeza ela vai ter mais resultados. Uhum. E já por outro lado, se ela não está sendo acompanhada, se o médico não sabe se ela está com inflamações, se ela está com insônia, porque dormir bem também é um pilar, É, é. né, da nossa Atividade saúde. física, alimentação, tudo. Exato, Não adianta nada fazer um monte de procedimento estético se sua alimentação é péssima, se você não dorme bem, se você vive estressada, exato, não tem né? como produzir colágeno dessa forma. A É, é. gente precisa ter uma boa saúde, um bom sono, boa alimentação, não Uhum, estar inflamada para uhum. produzir bons resultados. Entendi. Com toda essa sua experiência com o lado acadêmico, né, de lecionar, você criou um curso que começou como referência nos Estados Unidos, né, em Portugal, Espanha, Brasil. Como é que surgiu essa academia da beleza, da arte? Olha, foram, os desafios que eu enfrentei, entre erros e acertos, diante do meu paciente, no cenário dos procedimentos estéticos, sobretudo de preenchimento, que me fizeram compilar um conteúdo que fosse entregar para o colega médico aquilo que não me entregaram. Então, coisas que eu demorei muitos anos para aprender na prática sofrida do dia a dia, eu decidi entregar. Não é um atalho, mas assim, de uma forma muito bem estruturada, né, na forma de pulos do gato mesmo, de conhecimentos técnicos, mas amparados também pela ciência, eu decidi entregar para o médico nesse curso. Então, eu demorei 1 ano e meio para preparar esse curso, mas bem focado nessas questões que ninguém entregava, Aí você só pensou nas suas dores ou você também deu uma pesquisada no mercado? no Porque mercado também. hoje, com as redes sociais, a gente vê de tudo, não só Uhum. cursos, mas também médicos fazendo atrocidades. A gente vê profissionais da saúde, que muitas vezes não são médicos, também fazendo milhões de congressos
né, às vezes um final de semana e já acha que é o ideal para começar a aplicar, sem muita técnica, sem muito ensino. Você também parou para olhar isso para montar o seu curso? Sim, esse curso ele surgiu em 2018. Nessa época, a gente já utilizava o WhatsApp e eu já podia, além do universo de convívio com os colegas, que geralmente era congresso e outros cursos, a gente já podia observar um movimento de insatisfação desses colegas com relação aos cursos vigentes. Uhum, Existiam muito menos cursos do que hoje, mas existia uma demanda muito grande para se aprender, por exemplo, sobre complicações, para se aprender mais profundamente sobre anatomia, uhum. né. E naquela época estavam surgindo mais e mais cursos, mas eram cursos muito superficiais, como hoje existem mais cursos, Mais do mesmo, mas né? mais do mesmo também. Então são muitos cursos que, assim, eu e as minhas alunas até usamos o termo fast food, cursos express. Aham. Tem gente que quer ir num curso e quer aprender todas as técnicas, ou o máximo de técnicas, e aprende aquilo superficialmente, né. Então, sem uma imersão profunda em cada uma das técnicas, como que você vai ser bom E naquilo? ter a arte, né, de olhar o paciente e ver o que serve para ele, para não ficar aquela caixinha que todo mundo tá parecido, né? Exato. Então, quando as pessoas buscam esse tipo de curso, o que que vai acontecer? Elas vão adquirir um conhecimento genérico, Aham, tá, e superficial. aham. Mas e geralmente vai aprender técnicas conceituadas, como MD Codes, outras técnicas que os laboratórios, promovem e inclusive através de cursos patrocinados por eles e tudo mais, e Uhum, as pessoas vão ter aquele conhecimento geral, uhum, mas que nunca vai além. E depois elas não entendem por que que elas não entregam um resultado melhor, um uhum, resultado individualizado, um resultado idealizado para aquele paciente. uhum. Então, você pode saber um pouco de tudo, mas é só quando você se aprofundar mesmo no conhecimento desse olhar, né, na entrega de um diagnóstico mais minucioso, mais completo, olhar para esse paciente não só de forma humanística, médica, científica, mas olhar para esse paciente com conhecimento técnico que vem da arte, É, tá? Então entender de luz e sombra, visagismo, né, que entender de você é especialista, visagismo né? e visagismo médico, né, de Philip Holloway, entender de todas essas expressões, o que que a gente transmite, o que que o nosso semblante transmite para as pessoas. É um preenchimento errado, pode derrubar o rosto de uma pessoa ao invés de levantar. É, e pode de repente masculinizar um rosto feminino desnecessariamente, Né? ou uma pessoa que já tem uma projeção bacana no terço médio, eles vão lá e fazem aquele top model look, mas aquela pessoa não tinha Você indicação. acha que é por isso, então, que em 2024 e 2025 as pessoas começaram a retirar preenchimentos, porque não fazia sentido, porque de fato estava todo mundo muito igual? Exato. Hum. É, não é só em 2024, É, 2025. porque apareceu mais na internet, né, as É, famosas retirando, isso, né. ficou mais evidente. Mas assim, a partir do momento que todo mundo segue a onda, né, e vai fazendo todo mundo a mesma coisa e sem o critério, né, porque o critério é o quê? Individualizar, é É. desenvolver esse novo olhar para o paciente, observar tudo isso que eu falei e também contornos, Uhum, entender do dimorfismo sexual, o que que é feminino, o que que é masculino, uhum, conceitos elementares da atratividade, que uhum, são o quê? Esse dimorfismo, a proporcionalidade da uhum, face e das distâncias entre uma subunidade estética da face e outra, como lábio, até a maçã do rosto, etc. E a jovialidade. Então, o médico tem que conhecer a fundo tudo isso. E olhar muito o paciente, é desenhar no paciente, é entender de vetores. Então, se ele não fizer esse estudo, esse mapeamento, que é um mapeamento tridimensional e um uhum. mapeamento artístico, ele não consegue entregar resultados extraordinários. Então, quando eu vim com esse termo State of the Art Academy, que inclusive foi sugerido por alunas antigas minhas, elas sugeriram esse nome porque elas falaram: "O seu curso, ele entrega o estado da arte, aquilo que
essas pessoas que estão fazendo diversos outros cursos, congressos, etc., não estão conseguindo entregar. Uhum. Eu acho Então, que e mais do que isso, né, doutora, é o médico também aprender a falar não, né. Porque às vezes a pessoa chega lá com uma foto com filtro e fala: "Eu quero ficar assim", é muito né. comum. Não, esse tipo, esse estilo não combina com você, É. né. Você ensina isso também no curso médico? Aprenda a dizer não. Exato, eu ensino muito, eh, sou conhecida também pelos alunos por ser minimalista nas minhas técnicas e entregar mais resultado com menos, então eu fico muito atenta ao volume que eles pretendem utilizar e tanto antes, porque a gente faz essa análise do paciente em conjunto, Aham. eu fico questionando: "E por que que você indicaria isso?" Por cada para cada Um terço da terço. face e também para cada subunidade estética. Então eu explico com eles e a gente analisa em conjunto todos esses aspectos, a gente repete e eu ainda vou perguntando: "Quanto que você aplicaria nesse paciente?", e tal. E já no ato do procedimento também dessa forma, para que Entendi. eles tenham uma visão de menos é mais Uhum, e entendam que para ela entregar mais resultado, vai depender dos vetores uhum, que eles vão reposicionar nesse hum, processo uhum. de escolha do material, do plano, de onde começar, onde terminar, tudo isso influencia. Entendi. Então, a anatomia, mas também, claro, esses conceitos de visagismo, de atratividade e ainda vetores, luz e sombra, projeções. Então, por exemplo, quando a gente fala de um tratamento, vamos supor que o paciente está aqui, eu quero analisar essa região, eu tenho que fazer um tour em torno dele. Eu tenho que tirar uma foto de cima dele para ver a projeção malar. Eu tenho que vir com o aluno aqui e olhar por baixo, e olhar por cima, e olhar de frente, e pedir para o paciente se exprimir. A gente tem que analisar a biodinâmica facial também, tanto antes, na hora dessa análise, quanto no ato do procedimento. Então, é muito importante pedir para o paciente, por exemplo, sorrir enquanto a Tá gente fazendo está fazendo o injetando. procedimento, porque Que aí a gente vai louco, aplicar menos. doutora. Quando ele sorri, toda essa parte superior sobe ainda mais. Então, se ele errou naquele volume, vai ficar uma hipercorreção, que é o quê? O produto vai aparecer demais. Com E o certeza, produto não deve aparecer. com O que deve certeza. aparecer é a beleza do paciente. Exata é resgatar o rejuvenescimento, né, deixar a pessoa, um pouco mais jovem, não quando ela era menor, né, e nem preenchida demais, né, para as partes flácidas, né. Mas É. doutora, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Eu quero saber mais detalhes desse curso, quero saber como está o mercado hoje, né, a gente deu uma passada só no que a gente vê, né, nas redes sociais e em muitos congressos, mas eu acho que a gente ainda pode ir mais a fundo nesse tema. Pode ser? Vamos deixar para o segundo episódio? Então Vamos. tá bom. Então por Uhum. hoje é só. Agradeço por esse primeiro episódio e a gente se encontra daqui a pouco no segundo.